Olá, hoje nós vamos falar sobre crise e oportunidade, sem querer mascarar a questão da realidade que o país enfrenta. Vamos falar com você que é empresário e também trabalhador sobre como rever modos de produção e de comportamento do ponto de vista de RH. Para isso está conosco como convidada aqui no estúdio da TV Câmara, a Laura Câmara. Ela é diretora regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui em São Paulo, na regional em Bauru. Laura, vocês acabaram de fazer um encontro, inclusive, discutindo a questão de políticas de RH para mulheres. Mas antes de abordar especificamente essa temática e trazer as sensações que você trouxe como profissional junto com outras colegas nesse setor, ia falar um pouco sobre esse sentimento do mercado. Eu acompanhei um trecho do encontro e conversei contigo, me chamou a atenção uma necessária colocação para dividir com quem está em casa. Os níveis de maturidade que necessariamente são diferentes do ponto de vista do empresariado. Qual o sentimento que vocês têm, do ponto de vista até da abrangência regional, dessas interligações de conversas com o mercado, de como o empresariado está recepcionando e convivendo com esse estágio da nossa economia? Olha, nós no Brasil já tivemos diversas crises, passamos por momentos difíceis e esse é mais um dos momentos. Então, nós percebemos que muitos empresários, nesse momento, estão tirando algumas oportunidades. Projetos de melhoria de processos, de aumento de produtividade, que na época de bonança, muitas vezes, alguns desperdícios não são vistos. Você acaba deixando alguma coisa passar. Então, a gente percebe um maior cuidado na busca da melhoria da produtividade e redução dos custos. Questões que estavam na gaveta, no chamado período das vacas gordas, onde vendas e faturamento estavam a todo vapor, necessariamente na crise podem ser tiradas agora para poder rever essas questões. Essa é uma oportunidade que a crise gera, né? Nesses momentos, a gente repensa muita coisa e acha soluções até mais criativas e inovadoras. A questão da criatividade, ela acaba sucumbindo ao período de crise em função de boa parte do empresariado ficar sob pressão, ou isso é uma questão de RH também que pode ser, sim, sistematizado como política, como preparação dentro da empresa? Olha, a criatividade, ela é uma oportunidade na crise de você pensar coisas diferentes e ser mais criativo. Mas nós sabemos que dentro das empresas depende muito da cultura da empresa. Se essa empresa é uma empresa que já trabalha com criatividade, que já valoriza isso nas suas práticas, mais facilmente ela vai fazer uso disso. Se ela é uma empresa que não usa, não vai ser num momento que ela vai mudar totalmente a sua cultura. No encontro, entre as observações que eu anotei e achei relevante para trazer conosco aqui, uma colega da Adidas, que é uma grande corporação, falou que essas grandes corporações, como o exemplo que eu cito, preparam políticas específicas, não é abafar a crise ou fazer com que ela não seja discutida como realidade, mas tirar um pouco do pânico. Algumas ações de recursos humanos devem ser realizadas em função desses períodos específicos? É muito importante no momento de crise que os recursos humanos das organizações estejam junto da alta liderança. Para quê? A gente precisa passar para as pessoas uma tranquilidade para que elas consigam efetuar seu trabalho. Ninguém consegue efetuar um trabalho imaginando que vai perder o emprego no outro dia. Mas também não pode a pessoa não saber da realidade. Ela tem que saber da realidade, mas com positividade. Então, uma das políticas de RH que é muito adotado nesse momento é cuide do clima organizacional. Mostre o futuro para as pessoas, que elas vão ajudar e vão se comprometer para juntos buscarem os caminhos. Que sensação vocês têm do contato, para transferir para quem está em casa conosco, da formação do profissional que lida com recursos humanos, tendo como imagem referencial, talvez, para o leigo, para a gente colocar aqui em casa, que a grande maioria das pessoas, por não estarem, não atuarem no mercado, elas acabam fazendo a função ou de empreendedor, de empresário, de um lado, e de outro, que é esse o nosso maior público, de trabalhadores. Mas especificamente em relação ao profissional de RH, tem aquela visão antiga de que ele cuidava só da emissão da folha de pagamento e do prontuário do trabalhador. Então, né? Isso acabou? É só uma visão leiga? Essa não é mais um papel do RH, né? O recurso humano, ele tem diversas funções dentro da organização,
Mas a missão mais importante dele, que eu considero, é como que ele ajuda as pessoas a produzirem os resultados que a empresa precisa. Então, ele é um parceiro do negócio. Mas o nosso foco é preparar as pessoas, ajudar as pessoas. Definir políticas que deem diretrizes e valorize as pessoas que estão produzindo resultados. Como entra o processo de preparação ou de comunicação nesse trabalho? Se isso também é levado em conta, como os trabalhadores estão conversando nos seus modos de produção, como as hierarquias de diretorias estão lidando com o processo interno em todas as suas vertentes de comunicação? Um dos processos dentro da organização que é importantíssimo é a comunicação interna. É como você consegue comunicar a todos os públicos e com as linguagens adequadas, com clareza, com transparência, para que essa comunicação não chegue na ponta distorcida, porque o que gera pânico, o que gera esse medo, esse terror, é você não ter a informação correta. Falando sobre um pouco do mercado de trabalho, vamos dividir em duas faixas aqui para a gente comentar. O jovem que houve uma natural migração, principalmente aqueles que conseguem alcançar o nível universitário, por exemplo, um contingente cada vez maior de jovens que chega mais tarde no mercado de trabalho, consumindo boa parte do teu tempo, primeiro na formação até o nível acadêmico, mas com isso, de outro lado, tem o fator experiência, entra no mercado de trabalho após os 25 anos, ao contrário dos 18 anos, que era o mito do primeiro emprego. Como está isso do ponto de vista da relação trabalho e oportunidade? Essa é uma tendência que nós já estamos vendo, por quê, né? Se nós pensarmos em algumas décadas atrás, era muito oneroso e muito difícil o jovem que conseguia fazer um intercâmbio em outro país. Não existiam algumas políticas que hoje tem, que facilitam esse intercâmbio. Então, os jovens, e a necessidade também de ter um segundo idioma, um terceiro, faz com que eles priorizem outras coisas. Como que a gente percebe isso? O mais relevante não é a idade que ele chegue, mas o que ele fez nesse tempo antes de entrar no mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo, né? Nós temos jovens que fazem um intercâmbio e nesse intercâmbio aproveitam, vão para o exterior, assimilam a cultura, procuram ver a forma de trabalho. E você também tem jovens que saem e não fazem nada, vão para uma festa, vão passear. Então, o que a gente pega no retorno desse jovem é o quanto ele aproveitou desse tempo. E aí, não está fora do mercado aqueles jovens que não têm essa oportunidade. Porque a gente também tem jovens que não têm a oportunidade de ir para fora e que tem que começar mais cedo. O que importa é o que ele faz do tempo dele e como que ele vai colocar à disposição. O período de crise, que é o nosso ambiente aqui de análise em função da situação econômica reconhecida de dificuldade, ela mudou um pouco, de certa forma, a relação mais imediatista que esses jovens tinham de trocar de carreira com grande facilidade, talvez por um atrativo momentâneo de salário, por exemplo? Nós já percebemos isso sim. Por quê, né? O jovem, ele estava numa época que nós estávamos no Brasil, que nós chamávamos de pleno emprego. Era muito comum você receber uma outra proposta e não avaliar necessariamente se aquela mudança iria lhe trazer um desenvolvimento. Porque no começo de carreira, o que mais importa para as pessoas é o quanto ela vai aprender e se desenvolver. Vamos partir do pressuposto que eu estou iniciando uma carreira, eu sou jovem, eu estou numa fase de aprendizagem. Isso é mais relevante do que, às vezes, um pouco de salário, um pouco a mais, ou alguma coisa assim. E esse jovem não fazia muito isso, trocava muito rapidamente. E, às vezes, acabava perdendo oportunidades. O que nós vemos hoje é que ele está mais preocupado com se aquele trabalho é perene, com a situação financeira da organização, se aquilo vai se concretizar. Então, ele está mais cuidadoso nessa análise. Um outro recorte que você comentou contigo para contribuir com quem está em casa aqui e partilhar. De outro lado, a questão do menor número de vagas disponíveis faz com que você tenha currículos com mais formação do que em outra situação. Exato. É fato que algumas áreas que a gente tinha dificuldades de currículo, hoje, nesse momento que a gente está, a gente consegue mais acesso. Maior oferta de qualificação. Engenheiro civil, algumas áreas que eram muito difíceis você encontrar, né, porque a demanda
trabalho era muito grande, hoje a gente já consegue mais facilmente. E do outro lado, os chamados trabalhadores experientes, aqueles que já passaram por funções de liderança. Como está a questão do mito, levando-se em conta o envelhecimento natural do país? A gente vai falar no universo de 20, 30 anos aqui, com a maioria de pessoas chamadas maduras, ao invés da situação atual, que o país ainda é majoritariamente jovem. Como fica ele no mercado de trabalho em razão dessas possíveis oportunidades de capacidade de liderança no antigo mito que também se tinha, se ele ainda vale ou não, de certa forma, de que após os 40 já caducou? Então, né, a gente realmente viveu uma fase que após os 40 falava-se que a gente não tinha mais. Mas a gente era um país muito jovem e nós não somos mais. Nós começamos já no envelhecimento, nós temos uma expectativa de vida já bem maior. E nós sabemos que hoje uma pessoa de 40 anos, no mínimo, vai trabalhar mais uns 30. Então, aquele mito que com 50 anos, no máximo, se aposentava, isso não tem previdência que vai sobreviver a isso. Então, nós temos que aprender a trabalhar nesse novo modelo, numa idade maior. Mas isso não é ruim, porque o que nós vemos na prática é que as pessoas mais experientes com as pessoas mais jovens, elas se complementam. Elas não são excludentes. São já ajustes naturais do tempo. Naturais do tempo, e é algo que, sem a gente perceber, já está acontecendo. Quando a gente faz uma distribuição de idade na empresa, você já percebe que a gente tem uma massa de pessoas que antes se achavam que eram de mais idades, que hoje já estão se acomodando. Nada descartável, nem para baixo, nem para cima, faixa etária. Não, se complementam. Falando sobre a questão de distribuição da massa de trabalhadores, aproveitar a experiência do encontro que vocês fizeram da BRH aqui em Piratininga. Que sensação vocês tiraram sobre as questões de política especificamente para mulheres? Esse é um assunto que nós, não só no Brasil, mas no mundo todo, estamos falando. Realmente, as mulheres ainda são minoria no mercado de trabalho. A BRH São Paulo, junto com a ONU Mulheres, está promovendo um Congresso Nacional de Liderança Feminina, que é com a mesma ideia, não é de excluir o mercado masculino. Então, esse movimento da ONU, ele chama He for She. Por que He for She? Ele por elas, porque é para os dois, é para a gente ter os mesmos direitos. Direitos políticos, econômicos, sociais. Então, esse congresso, ele é um congresso nacional de liderança feminina, com a participação da ONU Mulheres, que convida não só as mulheres, mas os homens que também acreditam que essa união, essa diversidade de gênero, ela é positiva. Do ponto de vista de remuneração, para você apresentar a realidade, o que a gente lê, ouve e observa é que as distorções de diferentes remunerações para o homem e para a mulher estariam ainda associadas, por uma questão do ranço cultural, enfim, mas para políticas de chefias e diretorias, que nas funções de operariado, isso vale para homem e para mulher, essa distorção já não é mais realidade, isso é fato. Exato, isso é fato. É mais nos cargos de liderança, porque é onde nós vemos os menores números de participação da mulher, são nos cargos de alta liderança, e não só no Brasil, isso a gente está falando no mundo. Mas já tem corporações também que adotam como políticas de RH, que eu absorvi de parte desse encontro, com um percentual, não é um percentual mínimo, mas um percentual que ele leva em conta como necessidade política mesmo de preenchimento, necessariamente por mulheres. Exato, alguns setores mais facilmente fazem isso. Né? A gente pode citar, se a gente vê uma indústria do setor de cosméticos, já tem uma cultura de ter mais um lado feminino. Algumas profissões ainda industriais continuam com a característica de mais masculinas. Aí entra outra característica de mercado, Laura, como uma questão de afinidade natural para o perfil masculino para determinadas carreiras. Eu digo do tipo de trabalho e não se é chefe ou não é chefe, homem ou mulher, como aqueles em que mulheres ou homens têm maior ou menor afinidade de acordo com a própria atribuição, aptidão relacionada ao perfil
físico, inclusive. Correto, e nós respeitamos isso. Acho que isso não está errado. Tem realmente algumas aptidões. O que nós falamos é selecione as pessoas pelas aptidões, mas nunca pelos gêneros. As aptidões vão existir sempre. Essa questão do congresso, só para reservar a data para quem estiver interessado, é neste mês de junho que a gente está. Conalife, no dia 23 de junho, no Tomi Otawa. E para as pessoas de Bauru e da região que quiserem, procurem a BRH São Paulo Regional Bauru, que nós podemos formar um ônibus para levar as pessoas. O convite é extenso às mulheres e também aos homens. Temos grandes palestrantes, vai ser assim, um evento muito bacana de reflexão. Laura, muito obrigado por você conversar conosco sobre essas questões de crise e com uma contribuição para que aqueles que são trabalhadores de um lado ou de outro da função e empresários possam absorver oportunidades, sobretudo, em relação a como estão lidando com o seu negócio do lado de lá. Eu que agradeço, e a gente quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que são recursos humanos ou que estão nas empresas, de esse momento vai passar. Quanto mais a gente estiver melhor para quando a crise acabar, melhor para a gente. Estarmos fortalecidos. Use esse momento para estudar, para se formar, para pensar outras coisas, colocar em práticas, que a gente vai ter coisas boas pela frente. Muito obrigado. Crise não dura para sempre.